Hoje se sabe, através dos estudos psicológicos e psiquiátricos, que o indivíduo homossexual ele é tão normal quanto qualquer outro indivíduo heterossexual, não apresentando nenhum distúrbio do comportamento, simplesmente por ser homossexual. Claro que o homossexual, assim como o heterossexual, pode estar ajustado ou desajustado, sadio ou enfermo e apresentar as doenças psicológicas ou emocionais, assim como qualquer indivíduo pode apresentar na vida, a depender das suas circunstâncias. E as taxas de ansiedade, depressão e algumas outras doenças mentais encontram-se muitas vezes aumentadas na população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, não pela própria condição da diversidade sexual, mas por conta da discriminação e da distância dos afetos, pois as pessoas homossexuais, travestis, transexuais são muitas vezes expulsas dos lares, formam família com os amigos, a família de eleição, muito mais do que com os próprios familiares e aqueles que são a família consanguínea, né? E esta distância afetiva, esta solidão, esta dificuldade, a luta para a vida diária, muitas vezes levam a taxas aumentadas de depressão, de ansiedade, né, e outras enfermidades. Mas a própria condição da homossexualidade ou da travestilidade ou da transexualidade não está associada a nenhuma doença, segundo as pesquisas. Muito obrigado, Dr. Andrei, pela sua participação no nosso Ciência e Espiritualidade, com um assunto que é extremamente importante e que está obrigatoriamente ligado à questão do preconceito. Quando a gente fala de homossexualidade, a primeira coisa que vem em nossa mente é a questão do preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é a nossa agressão ou a nossa hostilidade àquilo que não nos é comum, aquilo que não nos é familiar, né? Então, a questão da homossexualidade sempre foi tratada como doença, como um infortúnio, como um problema que ainda hoje é tratada assim, e ela ainda é um problema por conta da questão do preconceito. Então, o Dr. Andrei mostra isso com muita clareza. Aliás, eu considero ele a pessoa mais qualificada e que tem mais estudos e mais conhecimento sobre o assunto. O seu livro é uma das obras mais completas para falar sobre o tema, e ele deixa isso bem claro. Os grandes problemas que enfrentam o homossexual, de ordem emocional, de ordem social, são todos gerados não pela sua condição sexual propriamente dita, mas pela maneira como ele é recebido desde o seu ambiente familiar, as amizades, até no trabalho. Então, para que a gente se livre do preconceito, como ele é o medo do desconhecido ou do diferente, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, né? Na medida em que a gente consegue entender e conhecer aquilo que nos traz o medo e gera o preconceito, então, nessa mesma medida, nós vamos deixando de ter medo, vamos deixando de ter preconceito, né? A aceitação do diferente é uma coisa fundamental para a convivência em sociedade e é uma coisa fundamental como objetivo mesmo para os cristãos. A nossa questão até da dificuldade de aceitação do outro passa pela nossa necessidade da caridade. Então, a caridade, às vezes, não é para com o outro, mas para conosco mesmo, na medida em que a dificuldade de aceitação gera inquietação e gera dificuldade para nós mesmos. E o que eu achei bastante interessante na entrevista do Dr. Andrei, não sei se vocês repararam, é que no final ele está nos falando sobre uma questão que vai além da questão da homossexualidade, porque ele está falando de uma questão de autoaceitação. Quer dizer, a nossa dificuldade em aceitar aquilo que nós somos, e independente de sermos homossexuais ou heterossexuais, mas pelas nossas limitações e por aquilo que vai dentro dos nossos corações, né? Existe uma frase de um filósofo espanhol, Ortega, que diz assim, que o homem é composto por aquilo que tem e por aquilo que lhe falta.
O que nos falta faz parte de nós, mas é exatamente dentro dessa perspectiva do que nos falta é que nós precisamos nos debruçar e nos esforçar para nos completarmos. Somos seres incompletos. Então, na medida em que percebemos em nós determinadas dificuldades, aceitemos essas dificuldades, mas não para nós nos conformarmos. Nós temos que aceitar a nossa dificuldade para tomar o próximo passo, que é o trabalho não para eliminá-las, porque as nossas dificuldades são nossas faltas. Então, se é falta de algo que precisa ser trabalhado. Então, a nossa ansiedade, ela é a falta da nossa paciência. O que nós precisamos fazer para trabalhar isso? Exercitar a paciência. E assim nós vamos trabalhando e diagnosticando dentro de nós mesmos aquilo que nos falta para trabalharmos a completude, para trabalharmos o preenchimento dessas lacunas com as virtudes necessárias para que nós possamos avançar como seres melhores, como pessoas melhores, né? E eu acho que já passou o tempo e é até um lugar comum a gente ficar falando que é necessário aceitar o homossexual, é necessário aceitar todas as pessoas dentro das limitações delas, aproveitando o que elas têm para nos ofertar, que são as virtudes já desenvolvidas, e ajudando essas pessoas a trabalharem o que lhes falta, para que todos nós alcancemos a evolução e a completude. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje. Espero vê-los no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá. A nossa entrevista com o Dr. Andrei Moreira chegou ao final, mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode escrever para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até a próxima!